Pode ser capítulo 1, capítulo 2. Nós vamos pensar um pouquinho sobre Samuel. Na verdade, vamos pensar um pouquinho sobre Ana, mãe de Samuel. As crianças vão? Vão? Tá bom, então as crianças podem sair. Obrigado, Maria. Nós temos um bom grupo de crianças que foram lá para um passeio, foram lá para o Magic City tomar banho de piscina. Eu falei, mas com esse frio... Ah, mas a piscina é de água quente. Aí, né? Até eu fiquei com vontade. Aí de manhã elas falaram assim, olha, pastor, acho que vai precisar de alguém para dirigir um carro, para ir para lá. A senhora não pode ir? Você imagina, a pastora não foi, né? Ela falou, não, eu não gosto, sabe? Foi correndo. 1 Samuel capítulo 2, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora com a compreensão da Tua palavra. Que seja um tempo especial de ouvir Tua voz e, sobretudo, de tratar com os nossos corações. Nós oramos assim, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que de uma certa forma, eu carrego um pouco de frustração comigo mesmo. Porque eu gostaria de ser aquele pregador inflamado, sabe? Aquele que inflama a igreja, promove milagres, promove curas. A gente vê alguns pastores assim que são profetas, trazem revelação, essas coisas. Eu falo, como eu gostaria de ser esses caras assim, né? Mas eu não consigo, irmãos. Assim, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Eu leio um trecho da Bíblia e falo assim, cara, isso aqui dá para promover isso, né? Se pegar esse texto assim, fala de restituição, e eu vou dizer para a igreja que Deus vai restituir, o povo vai vibrar, porque quem é que não gosta de restituição aqui, né? Até do imposto de renda a gente gosta, né? A gente gosta de restituição, então... eu gosto, mas irmãos, eu olho para o texto, irmãos, e assim é impressionante como Deus leva os meus olhos. Eu louvo a Deus até por isso, porque eu vejo que todo projeto de Deus, todo trabalhar, todo mover de Deus na vida da gente, eu só encontro um propósito, dele tratar no nosso coração e nos tornar cada vez mais parecidos com o seu Filho. Eu acho que a história se resume muito nisso. A gente se prende a muitos detalhes, a muita coisa, a gente quer mais dinheiro, a gente quer casa melhor, a gente quer emprego melhor, a gente quer uma vida mais confortável, a gente quer mais saúde, a gente quer casamento melhor, a gente fica buscando coisas que nos tragam mais alegria, mais satisfação aos nossos corações. Mas eu olho, e quando eu tento olhar da perspectiva de Deus, o que eu sempre consigo enxergar é isso, é um Deus que promove todas estas coisas, mas com um único objetivo: tratar do nosso coração para que ele seja cada vez mais parecido com o do seu Filho Jesus. É sempre. Eu vejo assim, quando Paulo fala aos Efésios, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores e mestres, ele dá para até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, até que cheguemos ao tamanho de Cristo, sermos parecidos para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, sempre o trabalhar de Deus, sempre o mover de Deus, irmãos, está voltado para trabalhar com o nosso coração. A gente não enxerga isso. Muitas vezes a gente pensa que só está lidando com circunstâncias, está lidando com emprego, não está lidando. O desemprego ele não vem para nos fazer passar necessidade. O desemprego vem para tratar com o nosso coração e nos tornar mais confiantes. Sabe? O emprego com um ótimo salário não vem como mérito pelo meu esforço, mas vem como a misericórdia de Deus também para tratar do meu coração e reconhecer a grandeza do Deus que tudo dá. É sempre trabalhando com o nosso coração, o tempo todo Deus está trabalhando no nosso coração. E nessa história só tem duas saídas. Ou você enxerga isso e compreende que Deus está tratando com o seu coração e aceita o tratamento de Deus, ou continua sofrendo. Ou continua sofrendo.
E eu queria, a semana passada nós começamos a falar um pouco a questão de um coração amargo, né? De uma pessoa amarga, sobre a amargura. E eu queria olhar então um pouquinho sobre Ana com vocês. Vocês sabem que Ana foi a mãe do profeta Samuel. E Samuel foi um dos homens mais importantes da história do Velho Testamento. É um homem cujo ministério mais se identificou com o ministério de Cristo. É muito parecido com o ministério do Senhor Jesus. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta, né? Então, um ministério muito rico. A participação dele na nação de Israel, a influência dele na nação de Israel foi extremamente importante para a vida, para a história da nação de Israel. E é legal você pensar que por detrás desse homem tão importante tinha uma família também mais discreta, que não apareceu tanto, mas também que tinha o seu valor, não é? E a mãe de Samuel era Ana. E os 2 primeiros capítulos, pelo menos 1,5 capítulo do livro de Samuel, de 1 Samuel, fala do nascimento de Samuel. E para falar do nascimento de Samuel, fala de Ana, a maneira como Ana o gerou. E se você olhar no capítulo 1, apenas para constar, vamos acompanhando comigo assim, olha. Conta a história então do pai que era Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Penina, a outra se chamava Ana. Penina era uma mulher frutífera, que tinha filhos, enquanto Ana era uma mulher estéril. Isso produzia rivalidade entre elas, não é? E Ana então, por não poder ter filhos, e ainda era zombada por Penina, Penina a irritava, zombando, porque Penina podia ter filhos e ela não podia. Isso trazia amargura ao seu coração. Por maior que fosse o esforço de Eucana, o marido, em abençoá-la, em amá-la, em tratá-la bem, ela carregava aquele peso, aquela dor por não poder ter filhos. Lembrando que naqueles dias, não ter filho não era só uma questão de esterilidade, era uma questão de maldição. Na cabeça deles, a compreensão que se tinha é que uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher que havia sido amaldiçoada pelo Senhor. E isso gerava muitas vezes crise, porque era crise por não poder ter filhos e crise por receber a culpa de um pecado que nem sabia qual era, porque a maldição estava relacionada a pecado. A pessoa que não gerava filhos, a ideia era, essa pessoa é tão má que Deus nem filho deu. Era isso que se entendia. Mas imagine a pessoa, imagine a mulher estéril, olhava para si e falava, mas que pecado eu cometi que eu não sei? Não é? Então ela carregava uma culpa por algo que ela não havia feito. Imagine o quanto isso pesava, porque assim ela era vista pela sociedade. Assim ela era reconhecida como uma pessoa amaldiçoada. Então, uma mulher estéril era uma mulher, entre aspas, assim, meio que marginalizada. As pessoas a tratavam com preconceito, com discriminação, por acreditarem que a esterilidade dela era fruto de alguma maldição da parte do Senhor. Então, você imagine uma pessoa sofrendo tudo isso na vida e sem entender por quê. E se não bastasse, dentro da sua própria casa havia a rival, que era outra mulher, porque naqueles dias se admitia o marido ter mais de uma esposa, tá? Aí então a rival dela, a outra esposa do marido, vivia zombando dela porque podia ter filhos. Esse assim era o contexto. E Ana então, no capítulo 1, diz que Eucana, o marido, junta suas mulheres, seus filhos, e vão lá para a casa do Senhor, e vão lá no templo oferecer o sacrifício que todo ano ele fazia, mas Ana sempre com o coração triste, com o coração amargo. E nesse capítulo e meio que fala da história dela, destaca 2 orações que Ana fez. 2 orações. Eu queria olhar para essas 2 orações, porque olhando para estas orações, nós vamos ver a diferença, a transformação que aconteceu no coração de Ana.
É aí que eu queria chegar para os irmãos. Era isso que eu queria poder ver com os irmãos. A transformação que aconteceu no coração de Ana. Porque falar que Ana tinha problema, quem aqui não tem problema? Quem aqui não tem? Todos nós, de uma medida ou de outra, carregamos o mesmo problema. Agora, se nós pudermos enxergar como Ana enxergou, no problema, uma possibilidade de ver uma transformação de coração, isso vai ser extremamente positivo para a gente. A primeira oração que Ana faz está no versículo 10 do capítulo 1. Olha o que diz versículo 10 do capítulo 1. Levantou-se Ana, e com o quê? E com o quê? Olha como estava o coração dela. Com amargura, aquela tristeza excessiva que não tem fim, que torna a pessoa amarga, que não encontra alegria em nada, que só tem olhos para problemas, que só tem olhos para a dor, para o sofrimento. Lembra que eu falava semana passada que uma pessoa amarga, ela tende a viver isolada porque ninguém gosta de conviver com uma pessoa amarga? Ana estava caminhando nesse sentido, porque o marido chega a dizer em determinado momento, olhando para a tristeza, para a depressão, para a angústia dela, o marido olha para ela e chega a dizer assim: Ana, por que você está assim? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. O que Eucana estava dizendo com isso? Ana, eu não sei mais o que fazer para te agradar. Que culpa tenho eu de você não ter filhos? Por que você me traz tristeza? Por que você me traz dor? Por que você insiste em viver assim? Por mais que eu faça, isso não te agrada. E uma pessoa amarga carrega essa tendência de afastar pessoas amadas, porque até os que amam cansam de conviver com uma pessoa amarga. Até os que amam se cansam de conviver com uma pessoa amarga. Existem homens que foram traídos, guardaram uma decepção, sonhavam com uma promoção no emprego, de repente vem alguém e manda embora, o demite. Essa pessoa se torna uma pessoa amarga, ela fica carregando rancor, ela carrega um espírito de vingança, ela não libera perdão, ela não libera graça. Essa pessoa vai carregando, ela vai se tornando uma pessoa amarga. Aí ela vem para casa, está desempregada e amarga. Desempregada e amarga. E a esposa tem que conviver não apenas com a necessidade. Os filhos têm que conviver não apenas com a necessidade que o desemprego gera, mas com essa amargura desta pessoa que está aqui do lado. E não sabe o que é mais difícil suportar: a necessidade do desemprego ou a amargura deste coração. E quantos casamentos se destroem por causa disso? A mulher que briga com a mãe, que briga com a cunhada, que arruma um problema de família e não trata o coração e traz no seu relacionamento, se torna uma pessoa amarga e compromete seu relacionamento com o marido, compromete com filhos e assim vai. Eucana estava nesse estado. Eucana estava assim: Ana, o que eu posso fazer mais? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos, Ana. Ana não enxergava. Algumas pessoas não são capazes de enxergar o amor pelos outros, estão tão presas à tristeza e à dor, ainda guardam tão viva a decepção, a traição. Isso ainda é tão recente, tão real na vida dela, não se desprende disso, que não é capaz, fica cega, obcecada,
que não é capaz de enxergar o amor e o carinho daquelas pessoas que estão ao redor. Assim era Ana. Assim era Ana, como muitos de nós. E diz que ela fez o quê? Ela se levantou da mesa, ali onde eles estavam jantando. Ela se levantou e com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse era o cenário. Ela se levanta, ela se ajoelha e ela começa a chorar, derramando seu coração na presença de Deus. Diz que o seu choro era tão intenso, e o sacerdote Eli passando a viu, logo pela manhã assim, a viu chorando daquele jeito, e diz que ela só movia os lábios, a oração não era audível, ela só mexia os lábios, e o sacerdote ficou parando, vendo a aflição daquela mulher, a teve por embriagada, pensou que ela estivesse bêbada, e foi repreendê-la, e a chamou assim, sua filha de Belial. Está vendo? Tem nome certo para alcoólatra, né? Você vê uma pessoa bêbada, seu filho de Belial, né? Crente não fala palavrão, né? Aí ele chegou assim, ó, parece uma filha de Belial, não é? Aí ela fala assim, não, Senhor, não me tome por filha de Belial, eu sou uma mulher de coração abatido, triste, que vim aqui derramar a minha alma ao Senhor. Aí o sacerdote percebe e entende a situação daquela mulher e a abençoa. E fala assim, então vá e conceda o Senhor o desejo do seu coração. Ele abençoou aquela mulher, o sacerdote abençoou. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito importante a bênção do sacerdote, viu? Essa questão de buscar a bênção, de preferir a bênção, eu acho muito legal. Eu tenho visto aqui sim, alguns jovens me enchem de alegria. Alguns jovens aqui na igreja, quando começam a namorar, a preocupação que eles têm de buscar a bênção do pastor. Não tem obrigação. Eles não têm obrigação. E eu vejo alguns que falam assim, olha, algumas moças, eu já conversei com meu pai, nós já conversamos com a minha mãe, eles já autorizaram, mas a gente não vai começar a namorar se o Senhor não abençoar. Sabe, não é por nada, mas o quanto é importante a bênção para algumas pessoas, né? E assim, ó, faz diferença mesmo. Faz diferença mesmo essa questão de buscar a bênção do Senhor. Não é pelo pastor Elias, não é pela inteligência, capacidade, não é nada disso, você sabe que não. Mas é pelo canal de bênção, sabe? Essa capacidade, assim, que nós, essa importância que nós devemos dar as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Você reconhecer, existe um princípio bíblico do reconhecimento da autoridade, né? A Bíblia fala que nós devemos honrar as autoridades, seja elas boas ou más, porque todas elas foram instituídas por Deus. É importante lembrar disso. Daqui a pouco nós vamos votar, vai ter segundo turno, dessa eleição vai sair um novo presidente da nação. Não importa quem, não importa quem seja, é muito importante que a gente guarde o princípio, que devemos honrar a autoridade estabelecida por Deus. Isso é um princípio. Vocês sabem que, eu acho que eu sempre fui um bom filho. Eu nunca fui assim um mau filho. Eu guardo algumas tristezas comigo, porque a gente demora para aprender algumas coisas e amadurecer, né? Eu não me arrependo de jeito nenhum de ter me casado com Lúcia. E quando eu casei, não é isso. Mas se eu tivesse tido assim talvez um pouco mais de orientação e de instrução, ou se eu tivesse entendido um pouco mais o princípio de honra, eu não teria me casado quando eu me casei. Eu teria dedicado mais uns 2, 3 anos da minha vida em abençoar os meus pais. Porque o que eu percebo, que normalmente o filho, ele vive assim, vai, até os 13, 14 anos, só tirando do pai. Só tirando do pai. Quando chega numa idade lá na adolescência, caindo para jovem assim, isso quando ela chega lá, né? Eu ainda sou de uma geração que costumava a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar, a carregar minha marmitinha nas costas com 12 anos de idade. Com 12 anos eu já pegava aqueles ônibus lotados, pendurado assim na porta para o lado de fora, né? Carregando a minha marmita. Hoje não, hoje é até proibido, né? É até proibido trabalhar com 12 anos. Mas tá bom, mas que seja lá com 16, 17, né? Para alguns 23, 27. Mas tá bom, né? Vamos lá, indo lá, né?
Aí, essa semana eu estava conversando com alguém e o cara falou assim, mano, não me conformo com meu irmão, 42 anos, meu, só vive nas costas da minha mãe. Eu falei, né, deixa lá, ela que criou, né? Aí, sabe, aí o filho ele chega numa idade que até então ele não gera nada, ele só está tirando do pai e da mãe. Chega um momento que ele começa a produzir, mas produz tão pouco que malemar ainda dá para ele, não é verdade? Estou exagerando, gente? Não é? Malemar dá para ele, ainda o pai, o pouquinho que ele põe, ainda ajuda na faculdade, e o pai ainda tem que colocar dinheiro, poxa, para ajudar na faculdade, para bancar despesa, né? Isso quando o infeliz ainda não arruma namorada, né? Arruma namorada com 16, 17 anos, tem dinheiro nem para a pipoca dele. Arruma namorada e depois ainda chega para o pai, ô pai, me arruma um troco para o cinema, pai. Ô meu filho, arruma namorada, você que banque, vai o pai patrocinar seu namoro, mas o pai ainda vai lá. Aí o que acontece? O pai está lá, patrocinando. Quando o camarada começa a ganhar um pouquinho melhor, que poderia ser uma hora dele estar abençoando a casa dos pais, o que ele faz? Casa. Ele começa a comprar o fogão da mãe, lá das 4 bocas, só 2 funcionam, e é 45 minutos para esquentar o leite, sabe? Mas ele vai comprar o cooktop dele lá, o de 6 bocas para a mulher que nem cozinhar sabe, a namorada dele, né? Mas tem que montar aquele negócio lá. A geladeira da mãe caindo aos pedaços lá, e ele vai lá, uma frost free, né? Side by side, né? Aí o cara, por quê? Porque ele não é maldade, e os pais não estão nem cobrando. Os pais não estão cobrando, mas não é maldade. Mas o que acontece? Ele perdeu a oportunidade de honrar os pais. Está perdendo a oportunidade. E honra, preste atenção, garotada. Honra não tem nada a ver com necessidade. Não importa se o seu pai está precisando ou não. Não importa. Honra não tem nada a ver com necessidade. Honra tem a ver com? Honra tem a ver com? Honra tem a ver com? Mérito. Papai e mamãe merecem. É por isso que eu quero honrá-los. Quem corria com você para o hospital de madrugada, quando você era seu pai e sua mãe. Aí de repente chega esse namorado, chega essa namorada que entra na tua vida ontem, que você nem conhece direito, não sabe nem como vai te tratar depois de casado. E você deixa de abençoar a casa dos teus pais para dar o melhor para ela. Cuidado, porque você pode estar abrindo mão do princípio da honra. É obrigado? Não, não é obrigado. Sabe? Mas é um princípio de honrar pai e mãe, de dar o melhor para os pais, sabe? E Deus vai abençoar, porque é a promessa: honra teu pai e tua mãe, e se prolongará os seus dias na terra. O que é esse se prolongará? Você vai viver com 180 anos? Vai estar aqui ainda? Não, não é isso, mas é de dias melhores na terra. E eu casei, quando eu casei, eu já casei planejando o seminário, né? Já ir para o seminário, já foi fruto assim de um plano. E meus pais tinham o maior orgulho, muito orgulho de saber que eu ia me casar e que eu ia para o seminário, que eu ia me tornar um pastor. Isso para eles era muito orgulho, não tinha nada a ver com dinheiro, com posição social, nada disso. Mas era deles saberem que o filho iria servir ao Senhor, isso dava orgulho para eles, não é? E eu me casei, fui embora, e meus pais, muito simples, muito pobres, ainda no início dessa vida de ministério, com muita dificuldade, né, que vocês já sabem da história do início da gente, e meus pais ainda tiravam do que não tinham para nos abençoar financeiramente. E eles faziam isso com muita alegria. Por muitos anos meus pais me abençoaram financeiramente dentro das possibilidades deles, né? Mas eu não tinha, essa ideia da bênção, ela não era muito clara para mim. Eu já era casado, já tinha meus 3 filhos, a Débora era bebezinha, quando eu entendi a importância de ser abençoado pelos meus pais, principalmente pelo pai, que é o sacerdote da casa. Foi quando eu entendi que eu nunca havia procurado meu pai para pedir a bênção dele. Eu decidi casar e casei, eu não consultei meu pai. Eu escolhi a data e marquei, eu não consultei meus pais. Eu escolhi a namorada e casei, eu não consultei meus pais. Eu escolhi o ministério e segui, eu não consultei os meus pais. Por mais que na minha cabeça eu os honrasse, mas na prática, ainda que eles não cobrassem nada de mim,
Talvez nem eles tinham claro esse conceito da bênção. E eu me lembro um dia que eu, movido por esse entendimento, eu conversei com a Lúcia e eu disse para ela o quanto eu precisava da bênção do meu pai, porque isso era importante para mim. Ela falou assim: Elias, meu pai já morreu, mas o seu ainda é vivo. Por que você não vai buscar a bênção dele? Eu disse: é verdade. Eu me lembro que num domingo eu fui à casa do meu pai. Eu falei assim: pai, eu vim conversar com você. Ele disse: que foi, filho? Está precisando de alguma coisa? Eu falei assim: eu estou, e muito, pai. Que foi? O que está acontecendo? Ele preocupado já. Não, pai, não é isso não. Eu preciso que você me abençoe. O quê? É, pai, eu vim pedir perdão para você, porque a sua bênção nunca foi importante. Nunca foi importante para mim, eu nunca dei valor a isso. Não que eu não considerasse o senhor sabe o quanto eu considerava, mas eu nunca valorizei a tua bênção sobre a minha vida. Mas hoje Deus tem tocado no meu coração, e eu sei quanto é importante a bênção de um pai sobre o filho. E eu vim aqui, pai, eu só vim aqui hoje pedir para que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a minha cabeça e ore por mim e me abençoe. Sabe, eu coloquei. Eu ajoelhei no chão ali da sala da casa dele, assim, e ele assim, com a voz trêmula, chorando, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele estava muito emocionado com aquele momento, ele entendeu a importância daquilo, ele entendeu a importância daquele momento, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça, e ele orou, e ele me abençoou, e ele declarou a bênção da prosperidade sobre a minha vida, ele declarou a bênção sobre a minha família, sobre os meus filhos, ele declarou a bênção sobre o meu ministério, sabe? E vocês, esse dia marcou. Se você perguntar para a Lúcia, se você conversar com a Lúcia, encontra ela não está aqui, não está nos ouvindo, ela não sabe que eu vou falar isso. Se você encontrar com a Lúcia e perguntar: Lúcia, você lembra daquele dia, aconteceu isso, fez diferença para vocês? Deixe que ela conte, deixe que ela conte a diferença na nossa vida depois disso, sabe? Eu estou falando isso, na verdade eu não sei, isso aí não estava no script, né? Não era disso que eu ia falar, mas se Deus permitiu, né? E eu sei que Ana, ela saiu de lá, ela não ficou braba com o sacerdote, porque o sacerdote a tomou por embriagada, ela não ficou indignada com o sacerdote que não tinha discernimento espiritual e não pôde ver a tristeza do seu coração, ela não ficou braba com o sacerdote que lhe faltava visão espiritual, não, ela simplesmente explicou para aquele homem: eu sou uma mulher atribulada de espírito que venho derramar a minha alma diante do Senhor. E aquele homem que pouco antes a tomava por embriagada, agora estava abençoando. Agora vai, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E Ana foi. E eu acho muito legal, porque a Bíblia diz que o seu coração, o seu rosto já não era o mesmo. Quer ver? Olha aqui o versículo 18 do capítulo 1. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. A resposta dela ao sacerdote ali, né? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o quê? O seu semblante já não era triste. Olha que interessante. Eu repito isso muitas vezes, irmãos, que a gente não vê a fé de uma pessoa quando ela coloca o joelho no chão para orar. Colocar um joelho no chão para orar, qualquer um faz na hora do desespero. Qualquer um. Quando não tem para onde apelar, a pessoa coloca o joelho no chão, ela coloca o rosto no chão, ela chora, mas nem sempre esta oração reflete fé. Pode refletir desespero, só desespero, não é? A gente vê uma oração que foi movida pela fé, não quando se coloca o joelho no chão, mas quando se levanta da oração. Porque aí você vê se o problema ficou lá ou se ela ainda traz com ele. Porque aquele que ora com fé, deixa o problema nas mãos do Senhor. E se o problema está lá nas mãos do Senhor, acontece o que aconteceu com Ana. E o seu semblante já não era triste.
E assim ela foi, porque tem gente que ora, mas continua com o mesmo coração. Você já viu isso? A pessoa, ela vai e faz uma campanha de oração, ela vem para o culto, ela ora, o pastor chama aqui à frente, ela vem à frente, e ela ora, ela ajoelha, ela derrama, ela chora, o pastor vai, coloca a mão, abençoa, ela sai daqui, ela vai na porta, ela está chorando, alguém encontra com ela e pergunta, por que você está chorando? Por causa do meu filho, ele está tão ruim, ele está tão... Mas querida, você não acabou de ir lá na frente orar? Por que você está assim? Por que você está do mesmo jeito que você estava antes de orar? Qual diferença fez em você ter orado? Se a oração não produz diferença no seu coração, é porque você não orou com fé. Pode não mudar a circunstância naquele momento. Nem toda oração muda a circunstância na hora. A circunstância não está sob o seu ou meu controle. Nós não podemos mudar a situação, e a oração não vai mudar a situação. Às vezes não vai mudar a situação de imediato, mas ela deve produzir uma mudança imediata no coração. Eu venho buscar a minha bênção, então eu venho com o coração aflito, mas quando eu volto com o coração aliviado. Amém, irmãos? Entendeu? Se eu coloco o joelho para orar e oro, e levanto com o coração ainda com a mesma tristeza, com o mesmo abatimento, com o mesmo desespero, e às vezes com a mesma amargura, que diferença fez a oração? Por que você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Ana orou, Ana colocou o seu problema diante de Deus, o sacerdote abençoou, e ela saiu, e o seu semblante já não era o mesmo. O seu semblante já não era o mesmo, o seu semblante já não era triste. E aí, a bênção chega sobre a vida dela e muda o coração. Aí a história de Ana começa, mas presta atenção, quando a história de Ana mudou? Quando o filho nasceu? Quando ela orou com fé e derramou a sua alma diante do Senhor. Então, a mudança do coração de Ana não foi resultado da mudança da circunstância, mas ela mudou o coração porque ela pôde pegar o seu problema e entregar nas mãos de Deus. Aí ela fica grávida, ela engravida, glória a Deus, aleluia, o presente do Senhor. E quando ela ficou grávida daquele filho tão amado, tão esperado, tão especial, imagina o que aquele filho não representava para ela. Aí o que ela fez? Ela consagra aquela criança ao Senhor. O que era consagrar aquela criança ao Senhor? Ela disse para o Senhor, assim que essa criança desmamar, assim que essa criança parar de mamar, que não depender mais de mim diretamente, eu vou levá-la ao templo e ela vai passar a viver no templo para o Senhor. Ou seja, perdi meu filho. Já deixaria de ser filho dela para ser do Senhor de fato, servir ao Senhor. Aquele que ela tanto esperou, que ela tanto sonhou, que era a coisa mais importante da vida dela, ela abre mão e dá para Deus. Ela devolve ao Senhor. E é muito legal, porque é nessa hora que aparece a segunda oração de Ana. Lembrando que a primeira oração era aquela mulher amargurada, que coloca o joelho no chão e chora abundantemente. Olha a segunda oração dela no capítulo 2, no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Cadê o choro, gente? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha a alegria, bateu na porta da casa de Ana, e se bateu na casa de Ana, vai bater na sua também. A alegria vem, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha que interessante, a mesma mulher que estava outro dia chorando com o coração amargurado, porque se irritava com a zombaria de Penina.
Olha o efeito que a provocação de Penina causava na vida dela, no coração dela. E hoje ela ri dos seus adversários. Já não atinge a zombaria, a provocação, a necessidade, o que falam, já não atinge. Sabe? Por quê? Porque eu me alegro no Deus da minha salvação, na salvação do Senhor na minha vida. Quando você entende o projeto de Deus para a tua vida e você vive debaixo do projeto de Deus, o importante para você passa a ser o que Deus tem preparado para você, não o que os outros pensam de você, não o que os outros falam de você. É claro que a gente se abate com comentário, é claro que a gente se abate quando é mal interpretado, é claro que a gente se abate quando estão zombando da gente, tá? Mas não te afeta, não te derruba, não machuca o teu coração. Por quê? Mais importante é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim, esse que é o mais importante. Sabe? A mim pouco se me dá, disse o apóstolo Paulo, a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, nem eu mesmo me julgo, pois quem me julga é o Senhor. Eu não me atrevo a expressar opinião nem sobre mim mesmo. Então o julgamento das pessoas, o julgamento de qualquer tribunal, nem o meu próprio julgamento pesa. O que de fato pesa sobre a minha vida é a vontade de Deus. Amém, igreja? É o que Deus pensa de você, é o que Deus quer para você. E quando Ana enxergou isso na vida dela, ela começou a sentir alegria. O seu coração já não era o mesmo. Veja, ela ainda estava sem filho. Ela continuava sem filho, porque o filho que ela teve, ela deu para o Senhor. Ela continua sendo, como não sendo mãe. E ela estava lá. E olha que interessante, irmãos, por que o coração dela muda? A gente vai notar porque a visão de Deus mudou. Tudo na vida está relacionado à maneira como nós vemos Deus e o que Deus tem sido para nós. Quem é Deus para você? Olha como Ana começou a olhar para Deus. Olha o que ela disse no versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Olha, ela já começou a imaginar uma grandeza de um Deus assim intransponível. Ela começou a imaginar assim um Deus grande, superior, acima de tudo, acima de todos. E quando ela foi olhando para esse Deus, nasceu temor no seu coração. E a primeira coisa, preste atenção no que eu vou dizer agora. O primeiro sinal de uma pessoa que está de fato sob o controle de Deus, ou que vive sob a convicção desta grandeza de um Deus que está no controle de tudo, preste atenção. Está prestando atenção? Diga, eu estou. Então acorda a pessoa do teu lado aí, fala assim, ó, o pastor vai falar o importante agora, ó. Presta atenção. Primeiro sinal de quem acredita mesmo nesse controle absoluto de Deus e se sujeita a Ele. Porque uma coisa é acreditar, outra coisa é se sujeitar. O primeiro sinal é o controle da boca. Olha o biquinho. O primeiro sinal é o controle da boca. Olha o que ela fala no versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. O coração amargo, a tendência é murmurar e reclamar de tudo que está ao seu redor. A murmuração é um pecado gravíssimo. Normalmente a pessoa que murmura, que reclama das coisas, ela se acha vítima e certa. E às vezes até está. Às vezes até está. O que aconteceu é errado mesmo, mas a pessoa se acha vítima da situação, se acha correta naquilo que está fazendo e se acha no direito de estar reclamando. Ela só se esquece de uma coisa: não é Deus que está no controle de tudo? Se a pessoa está reclamando do que está acontecendo, está reclamando de quem? Aí que está. Ah, esse meu filho, porque é isso e aquilo. Está reclamando de quem?
Ah, esse meu marido, esse meu casamento, essa minha empresa. Tem gente que reclama do casamento, tem gente que reclama da empresa. O sujeito fica 6 meses, 1 ano desempregado, numa necessidade lascada. Aí arruma um emprego. Quando arruma um emprego, dá testemunho, glória a Deus, Deus abriu uma porta para mim, maravilhoso, Deus é tremendo, é como Deus é fiel. Até canta um cântico, posso pedir uma oportunidade para louvar o Senhor com uma música? Sabe, até, né? Até louva a Deus com o cântico. Coloca as contas em ordem. Assim que pagou tudo, sobrou R$100 no banco, ele já começa a dar ouvido para o colega de trabalho. Essa porcaria de empresa, isso é comida que sirvam? Já viu? Gente que reclama da comida que serve no refeitório da empresa. Vai levar marmita, ô. Eu tinha 12 anos, eu carregava marmita nas costas, eu não esqueço. Esse dia, aquele dia, eu pensei que eu ia morrer. Eu devia ter essa altura uns 13 para 14 anos de idade. Ônibus lotado. Naquela época, assim, o ônibus andava tudo torto, assim, ó. Os ônibus, eu não sei como eles andavam de lado, assim, não era? Tu vai falar que espigão corrido, é assim que fala? Espigão corrido, o ônibus andava assim, de lado, assim. A porta lotada, irmãos, eu não conseguia fechar a porta. Eu pendurado, eu estava com as pontinhas do pé assim, no degrau da porta, segurando no ferro, assim, a marmita nas costas. Olha a cena, do lado de fora mesmo do ônibus, porque tinha que ir para a escola, tinha que pegar o ônibus. Aí eu lá assim, irmãos, e aquele ônibus torto, irmãos. A hora que eu olho assim, eu vi o poste chegando assim, ó. Estava tão perto que eu vi o poste se aproximando. Eu olhei e falei, Jesus, e não dava para ir para canto nenhum. Eu só lembro assim que eu peguei assim no ferro, assim, eu me puxei para dentro, assim, eu fui o máximo que eu pude, assim, mas a marmita ficou para fora. Mas deu uma pancada na marmita lá, amassou toda a marmita, tadinha. Sabe? Mas tem gente que não. Tem gente que vai e reclama da carne que estão servindo, que a carne está dura, que a salada não sei o quê. Pode ver. A pessoa não percebe. A murmuração ofende a integridade de Deus. A murmuração era ingrata. A murmuração despreza o favor de Deus. A murmuração é abominável aos olhos do Senhor. É abominável. A murmuração não vê a graça, a murmuração não vê o favor, a murmuração não vê a misericórdia de Deus. A murmuração só reclama de Deus, do que Deus faz. A murmuração é uma maneira de dizer que Deus é incompetente, que Deus não sabe fazer as coisas, que Deus faz tudo errado, que você sabe fazer muito melhor do que Ele. É isso que é a reclamação. Então, o primeiro sinal de quem realmente entendeu que Deus está no controle de tudo é o controle dos lábios, é o controle da boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Pode estar revelando que quem está cuidando da sua vida é você mesmo. Pare de reclamar do marido. Abençoe o marido. Pare de reclamar da esposa. Abençoe a esposa. Pare de reclamar dos filhos. Abençoe os filhos. Pare de reclamar do trabalho. Abençoe o seu trabalho. Não importa se você está ganhando pouco, abaixo da média, mas é o que você tem hoje. Não serve para você? Vai lá, peça conta. Agradeça a Deus, agradeça o seu patrão, sabe? Agradeça o seu patrão, chega lá e estenda a mão, olha, muito obrigado por esse tempo que eu estive aqui, abençoou muito minha vida, mas eu estou entendendo que chegou o tempo para mim, encerrou, que Deus abençoe você, tá? Que Deus, deixa a porta aberta, você não sabe o dia de amanhã, um patrão de um dono de uma pequena empresa, alguns poucos funcionários, viu lá os funcionários se organizando lá e fazendo um motim lá, alguma coisa assim. Aí um faltou, deu 2 horas da tarde, pegou a roupa dele e foi embora, sem falar, sem dar satisfação, sem nada. No dia seguinte, o dono da empresa chegou assim para ele e falou assim, escuta, você faltou ontem, foi embora, o que aconteceu? Estava doente? O que aconteceu? Não estava doente não, eu fui procurar outro emprego mesmo. Como é que é? Eu fui procurar outro emprego. Bom, então você não está contente com esse? Não estou não. Então não tem problema, pode pegar suas coisas e ir embora. Não vou não. Não, estou mandando você embora, estou te demitindo, você pode ir procurar pegar suas coisas e ir embora. Não, eu não vou não, daqui eu não vou sair agora não, só vou sair quando arrumar outro. É mesmo? É. Você está certo? Não vou sair assim não. Então tá bom, espera só um pouquinho.
Foi lá no escritório, pegou o telefone e ligou 190. Chamou a polícia, ó, aconteceu isso. Vem cá, moço, pega as tuas roupas. Nós vamos tirar você daqui. Ô, irmãos, não é alguém que precisa fazer isso. Não está contente? Sai, agradece, estende a mão, Deus abençoe você. Pronto, deixa a porta aberta. Não é? Deixa a porta. Abençoe, irmãos. Abençoe aquilo que você tem. Abençoe o pouco que você tem. Abençoe o que você tem. Abençoe. A Bíblia fala que da mesma fonte não produz águas diferentes. Fonte boa tem que produzir água boa. Sua fonte é boa? Amém. Quem tem fonte boa aqui? Amém. Então que produza água boa. Abençoe os pais. Abençoe a sogra, irmão. Abençoe a sogra, assim, né? A minha sogra é uma bênção, irmão. Melhorou bastante depois que morreu, mas é uma bênção. Brincadeira. É brincadeira. Minha sogra era 10, era sensacional. Eu sinto muita falta dela. Ela assim, sabe? Abençoa todo mundo, sabe? Abençoa quem tá perto, assim, de você, seus amigos, sua igreja, seu pastor. Sabe? Abençoa, vai abençoando as pessoas. Primeiro sinal, cuida da... Segundo sinal, reconheça quem é Deus para você. Olha o que ele fala assim, olha, a partir do versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, quem sabe falando dela, gera um sonho profético, né? E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Olha o que ela fala no 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Preste atenção nisso, irmãos. Normalmente a gente tem esse texto, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, como uma palavra de consolo aos pobres. Não é verdade? Você olha para esse verso assim, olha, o Senhor que enriquece. Então fala assim, tenha fé, Ele vai mudar a sua história. Não é assim? Mas preste atenção que o texto está dizendo que o Senhor, Ele empobrece, ou seja, Ele tira de quem tem. Eita Deus. Olha o estreito aí. Ele está falando daquele que tinha e que perdeu. Continua ou para aqui? Ela está dizendo que o Senhor é o Senhor. Ele enriquece, mas Ele também empobrece. Ele dá emprego bom, mas Ele também tira emprego. Ele dá vida farta, mas Ele também dá necessidade. Nunca se esqueça que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada. Nem tristeza. Nada falta. Não falta tristeza, não falta preocupação. Não vai faltar pão, mas também não vai faltar aborrecimento. Não é? Porque é só passando pela necessidade que a gente vê a oportunidade de Deus se manifestar com graça sobre as nossas vidas. É sempre assim. Então nunca se esqueça, e Ana enxergou. Então, se eu enriqueço, Deus está no controle. Mas se eu empobreço, Deus está no controle. Não é? Essa percepção é da grandeza de Deus, não é da história mudada. Perceba que ela está falando de Deus e não da vida dela. Ela está falando de quem Deus é, não do que Deus estava fazendo na história dela. Você sabe que isso, a compreensão disso na minha vida pessoal, foi algo que gerou crise. Porque você imagina assim, um pregador ter que subir a um púlpito e pregar, falar sobre prosperidade, estando ele passando por necessidade. Uma coisa é você pregar, falar sobre cura, quando você foi curado. Uma coisa é você subir e pegar o microfone para dar um testemunho da sua vitória. Outra coisa é você estar passando um tempo de derrota e ainda assim ter que dar testemunho. Então, muitas vezes, irmãos, muitas, e não foram poucas as vezes, que as pregações que saíram deste púlpito não saíram para alimentar a igreja, saíram para alimentar o meu próprio coração. Quantas e quantas vezes eu tinha que me convencer de que aquilo que eu estava pregando era verdade também para a minha vida. E eu louvo a Deus porque eu nunca fui chamado para pregar a minha história, eu fui chamado para pregar a história daquele que muda a história da gente. Esse que é a grandeza, da gente falar de Deus. É por isso que não nos intimida.
Porque o meu hoje está nas mãos de Deus, assim como estará o amanhã. Se hoje você está passando por tempo de necessidade, você não se abate, porque a sua história ainda não acabou. Porque aquele Deus que empobrece também é o Deus que enriquece. E a Bíblia fala que esse Deus tem um plano para a sua vida e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. É quando a gente fala do Deus e não da história da gente. Quando a gente exalta a grandeza de Deus, olha, eu sei que Deus cura, mesmo estando enfermo. Quantas vezes eu subia esse púlpito para pregar de um Deus que curava, eu chegava em casa e tinha que ver a minha filha chorando na cama de dor de cabeça. 2 anos e meio, todos os dias ela chorando de dor, todos os dias ela chorando de dor. E eu tinha que vir aqui e falar que Deus cura, se Ele não está curando nem a minha filha. Mas o que sustenta? Eu não fui chamado para pregar minha história, eu fui chamado para pregar a grandeza do meu Deus. E se Ele não está curando hoje, um plano Ele tem, porque o mesmo que enriquece é o que empobrece. Ele continua sendo Deus assentado no seu trono. E nunca deixou de ser o Deus da minha casa, nunca deixou de ser o Deus da minha família, não deixou de ser o Deus da minha filha. 2 anos e meio chorando de dor, 2 anos e meio chorando de dor. Mas o dia que foi curada, a primeira coisa que ela colocou lá, acho que quase 900 dias, 800 ou 700 e não sei quantos dias. Hoje é o primeiro dia que eu acordo sem dor de cabeça. E a primeira coisa que ela fez foi engrandecer o Deus que a curou. É assim. A gente exalta o Senhor quando está bem? Sim, mas tem que exaltá-lo quando Ele está, porque não muda a posição dele em seu trono. E é essa visão que Ana tinha. Ela disse assim, olha, levanta o pobre do pó e desde montura exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Você prestou atenção? Hoje o Paulo fala assim, vamos exaltar aquele, convidando a igreja a adorar a Deus na hora do louvor. Ele falou, aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos. Olha o que está falando aqui, é Ele que do Senhor são as colunas da terra, aquilo que sustenta o nosso planeta. Olha que joia, irmãos, não é? Aí ela exalta o Senhor. Eu estou falando isso, irmãos, a diferença do coração. Vocês enxergam, vocês conseguem ver? Aquela mulher que um dia colocou o joelho no chão, toda amargurada, e derramava o seu espírito porque não tinha filhos. E hoje ela vem, ela compõe um cântico quanto esse. Essa é a segunda oração que aparece aqui na Bíblia para nós. Isso é mudança de coração. Talvez você esteja vivendo o tempo, ou tenha vivido até aqui o tempo, de chorar a sua amargura, de chorar a sua dor. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer, ei, acabou o tempo da amargura, acabou o tempo da tristeza. Mas por que acabou, pastor? Porque Deus vai mudar a minha história hoje? Não, porque Ele vai mudar o teu coração. Porque Ele vai mudar o teu coração. A tua tristeza não está na circunstância, a tua tristeza está dentro da tua alma. E se você colocá-la debaixo do controle de Deus, Deus começa a mudar a sua história a partir do seu coração. Ana estava tão grata e tão feliz com um Deus que ela acaba de conhecer, que ela pega aquele filho que era o mais amado, era o mais querido, aquilo que ela tanto sonhou, era o cumprimento da promessa na vida dela, e ela leva para a casa do Senhor. E ela volta para casa sem filho. Qual a diferença entre esta Ana e a primeira Ana? Na circunstância nenhuma, ela continua sem filho. A única coisa que mudou agora foi o seu coração. O seu coração era diferente. E ela vinha para casa e ela curtia. Ela ficava fazendo a estola sacerdotal, a roupa que ela fazia para o seu filho, confeccionava de linho aquela roupa, e todo ano ela ia e levava uma roupinha nova para o filho que ficava lá na casa do Senhor. Todo ano ela fazia roupa e levava para a casa do Senhor. Até que chegou o dia, está lá no versículo 21. Até que chegou o dia, novamente, que Eli se volta para ela. Versículo 20, olha. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana,
E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Agora Deus mudou a história. Agora Deus mudou a circunstância. Primeiro Deus mudou o quê? O coração. E agora Deus muda a circunstância. O maior milagre que Deus pode operar na nossa vida, irmãos, não é a cura, não é o emprego, não é a ressurreição. O maior milagre que Deus pode operar na nossa vida é mudar o nosso coração. Quando Deus nos der um coração que é capaz de reconhecer a grandeza, reconhecer o controle, reconhecer o cuidado dEle, reconhecer o amor dEle. Quando a gente for capaz de viver debaixo de algumas premissas muito simples. O meu Deus é aquele que tudo pode. Tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele me ama. E se Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. E a minha vida é dEle. Então é Ele quem cuida. Ponto. O dia que eu entender isso, o dia que eu acreditar nisso, o meu coração será diferente. E da minha boca sairão palavras que o exaltem. Não palavras de murmuração, não palavras de arrogância, não palavras de reclamação, de queixa, mas frutos de um coração que é grato e que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quer chamar os irmãos do louvor aqui à frente? Quando a gente conseguir pegar o coração assim, sabe, irmãos? Eu penso que é difícil a gente entregar os problemas a Deus. Eu sempre digo que por muitos anos eu acreditei que a maior dificuldade da vida cristã era ser santo. Eu sempre acreditei que a maior dificuldade era ser santo, era fugir do pecado. Mas na verdade a maior dificuldade é descansar em Deus. A maior dificuldade da gente é descansar em Deus. A gente precisa aprender a descansar em Deus até para ser santo. Até o controle da nossa história, o controle da nossa vida, o controle dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, está condicionado a um descansar em Deus. Descansar em Deus. Sempre assim. Pegar o coração. Eu achava que já é um exercício difícil a gente pegar o problema e entregar nas mãos de Deus, né? E falar assim: Deus, o Senhor cuida do meu problema? A partir de agora não é mais meu, é seu. Mas na verdade a grande dificuldade não é entregar o problema, é entregar o coração de verdade. É pegar o coração e entregar nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor pode mudar meu coração? O Senhor pode mudar o meu coração? Às vezes o que impede o milagre de chegar à nossa vida não é o amor de Deus, não é o poder de Deus, nem mesmo as forças malignas que conspiram contra nós. O que impede o milagre de acontecer nas nossas vidas é só um coração endurecido, um coração embrutecido que ainda precisa ser tratado. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e sobre o que você ouviu, colocar o seu coração diante do Senhor. O salmista convidou e falou assim: Deus, som do meu coração, som do meu coração. Eu quero que ele seja seu.